Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. João 4:4 diz o texto desta maneira: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém? Essa frase, ela se destaca no capítulo 4 por ser uma frase introdutória a toda uma história que tem a sua beleza particular, principalmente por Jesus entrar não somente em um território hostil, mas entrar acima de tudo em uma vida e transformar-lhe em uma vida diferente, missionária, devotada para a obra, a presença de Deus. Agora, surge uma pergunta: por que era necessário Jesus entrar em Samaria? O texto, como eu já disse, ele responde: era-lhe necessário porque Jesus queria encontrar, acima de tudo, a samaritana. Mas veja, para os judeus da época, e Jesus sendo considerado um rabi, um mestre, um professor, ele saberia melhor do que todos. Para um judeu, esta rota entrando, passando por Samaria, era a pior das 3 rotas. A mais curta, mas a mais cheia de percalços. A rota mais cheia de problemas, mais propícia a se encontrar com o inimigo. Havia uma rota na proximidade da costa, e era uma rota maravilhosa porque ela ia passar próximo da praia. E quem não gosta de passar próximo da praia? Eu, às vezes, aqui de frente com esse corredor que nós temos de frente da igreja, estamos a 3 quilômetros do oceano, e quando o vento sul bate aqui, eu sinto o cheiro da maresia, o cheiro do mar. E eu digo para a mãe Eliane, faça assim, ó, 20 minutos de férias. Sentir o cheiro da maresia, o cheiro do mar é maravilhoso. Então Jesus, vindo de uma viagem, vindo de problemas, porque se você observar o primeiro versículo desse capítulo 4, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos do que João, e aí, com certeza, ele ia ter problemas de debates acerca de batismo. Então ele disse: bora voltar lá para Galileia, bora, vamos voltar para a nossa simplicidade. E é nesse momento que ele tem as alternativas: vou pela costa, a gente come um peixinho, dorme à beira-mar, visita os amigos, tá tudo legal, tira uns dias de férias, assim, meio não sendo férias. Mas ele também poderia ter ido através da Pérea, que era um outro conjunto de cidades que fazia parte mais próximo de Israel do que dos samaritanos. Então estaria mais entre amigos, teria muito mais oportunidades de encontrar abrigo, de encontrar uma vida mais tranquila. Mas não, ele decide ir pela estrada mais curta, mas mais próxima dos conflitos com os samaritanos, inclusive com os próprios judeus que eram do contra.
E é nesse ponto da história que nós já recebemos pela própria exegese bíblica a resposta de que Jesus tinha um objetivo, que era se encontrar com essa mulher. Mas eu destaquei aqui pelo menos 3 verdades, 3 razões específicas pelas quais Jesus se sente forçado a passar por Samaria. E a primeira razão, não podia ser outra, é que o propósito divino sempre vai ter um caminho melhor. Nós tendemos a escolher aquilo que é mais fácil. Você e eu sempre avaliamos, pesamos na balança o que é mais fácil, né? Algumas pessoas, alguns irmãos que não são nenhum dos que estão aqui naturalmente, às vezes pesam na balança. Dia de semana é tão cansativo, tem o trabalho, nosso trânsito aqui é tão estressante. Qual é o culto que eu vou participar? O de terça ou de quinta? E fica pesando na balança. E daí, claro, em toda casa em que o homem é homem de verdade, quem manda é a mulher. E como quinta, quem manda é a união feminina, ela diz, vamos na quinta porque eu não vou falhar. E naturalmente ele, como bom macho alfa, obedece porque é melhor ser feliz do que ter razão, né? E é por isso que os homens são obedientes. Mas veja, Jesus, neste momento específico, ele não olha para aquilo que era mais confortável, ele não olha para aquilo que era mais fácil. Pelo contrário, havendo uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos, e você precisa lembrar que essa rivalidade histórica era uma questão de barreira cultural e preconceito religioso, justamente porque lá no ano 700, 800 antes de Cristo, quando a parte a parte norte de Israel, né, onde fica Samaria, as 10 tribos do norte, foram invadidas primeiramente pelos assírios, eles foram levados e espalhados nas nações por onde os assírios tinham reino. E os assírios tinham uma tática para destruir a barreira cultural e religiosa. Eles pegavam as mulheres, separavam dos maridos ou dos pais e levava para casar com alguém daquele povo onde aquela pessoa era levada. E pegava os homens, separava dos filhos e das mulheres e fazia casar com uma mulher daquela outra cultura. Assim, os filhos que fossem gerados dessas uniões eram filhos que não tinham um ideal próprio de cultura e de religião. E as tribos justamente do sul, que ficaram com Jerusalém, que ficaram leais a Davi, eles, quando foram levados cativos para a Babilônia 100 anos depois, eles não foram separados, pelo contrário, eles foram levados inteiras, as famílias, para a Babilônia, instalados lá e lá se procriaram, mantendo a sua religião, mantendo a sua cultura, mantendo os seus costumes. E há 70 anos depois, com o edito de Dário, eles voltaram para a sua terra e voltaram mantendo a religião, mantendo a cultura. E quando eles encontraram os judeus que voltaram da dispersão da Síria, lá das tribos do norte, e olharam para aqueles descendentes agora misturados, trouxeram outras culturas, outras religiões junto, eles disseram, não temos nada a ver com vocês não são puros. Você lembra Jesus encontrando Natanael lá e diz, olha, aqui tem um judeu que é puro, sua identidade é certinha, eu te vi e tal, debaixo da... Você lembra dessa conversa aí? Essa conversa é porque Jesus está indo lá na genealogia, muito mais longe do que o momento. E é exatamente esse momento que Jesus diz, não, eu não posso olhar para a barreira
cultural, para a barreira religiosa, eu preciso entender que há um propósito divino nesse negócio. Isso me lembra, meus amados, que Deus às vezes nos leva por caminhos que humanamente nós evitaríamos. Eu, como obreiro, quando aceitei a Jesus, eu já sabia desde o meu primeiro dia de conversão, eu fui chamado para ensinar a palavra, eu fui chamado para pregar a palavra. No primeiro dia, eu sabia disso. Eu sabia que eu tinha que comer Bíblia, eu sabia que eu tinha que buscar batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, graça de Deus, sabedoria do céu. Eu não tinha nada disso, mas eu tinha que buscar. Eu também soube, no primeiro momento, que para ser um obreiro aprovado, eu ia ter que passar pela estrada da calúnia, pela estrada da necessidade de saber o que não é ter o pão na mesa um belo dia, que eu ia ter que passar pelo vale da sombra da morte com enfermidade. Você pergunta para mim, e você queria, pastor? Claro que não. Eu não sou sadomasoquista, eu não ia querer sofrer nunca. Eu, por mim, ia querer só glória, só céu, só vitória, só oração, só vigília, só monte, só... Mas Deus tem caminhos que são mais excelentes. Porque você não consegue calejar as mãos se não for no cabo da ferramenta de trabalho. E para calejar primeiro machuca, para calejar primeiro sangra, para calejar primeiro arde, para calejar primeiro dói. Ora, você quer ser homem, mulher, obreiro aprovado na presença do Senhor, tem que doer, tem que arder, tem que sentir cansaço, tem que dizer, Deus me socorre, porque senão você não aprende a depender dele em todos os momentos. Aleluia! O que para nós pode parecer um desvio da estrada, para Deus, na verdade, é o local do processo da transformação. Eu me preocupo porque sempre teremos uma nova geração. Sempre teremos gente nova chegando. Então não é falar da geração Z ou falar dos nossos jovens e adolescentes. Não é deles que nós estamos falando. Estamos falando dos novos convertidos que todos os dias se agregam à nossa fé. Essa é a nova geração. É uma geração que vem lá de fora com o aparelho do telefone na mão, que hoje não é mais nem aparelho de telefone, ninguém mais liga, ninguém mais faz telefonema, né? É só o nome, aparelho de telefone, que traz o aparelho de acesso ao mundo nas mãos. Pastor, e você tem uma coisa contra ele? Não. Sem ele, eu não sei, porque já é meio órgão do corpo humano, não sei se vivo. Mas eu quero que você entenda que quem vem lá de fora vem assistindo muitas vezes, e até porque nos primeiros dias da fé vem com uma alegria, com um desejo, uma fome, e aí acha que terça, quinta e domingo é muito pouco culto, e vai para a internet, e vai para a rede social assistir pregação de algumas denominações que são verdadeiras arapucas evangélicas, e acha que aquilo também é pregação, que aquilo também é palavra de Deus, e não é. E se encanta com alguns profetas, com algumas mentiras que são faladas para ganhar incautos, e fica encantado com aquilo ali, e ele acha que aquilo é tudo. Aleluia. Deus, para transformar, tem que às vezes derrubar. Nós tivemos uma reforma no nosso templo, há uns poucos anos atrás, foi mudada toda a frente. Pergunta para a nossa zeladora quantas vezes ela limpava esse templo no dia de culto para tentar tirar o pó daqui de dentro. E a reforma era do lado de fora. Mas o pó, quebradeira,
As irmãs que vinham para a oração aqui na segunda-feira, passavam o dia de oração, com o martelete batendo, tá, 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 ecoava isso aqui dentro. Hoje é bonito, quem chega a ver o refletor, letreiro iluminado, mas foram dias desagradáveis, de sujeira, de barulho, de feiura. E Deus, nas nossas vidas, precisa passar por esses estágios também. E quanto mais trazemos lá de fora de conceitos e preconceitos e filosofias e pré-conhecimentos, você quer ver quando alguém aceita Jesus, vem se agregar e congregar conosco e diz, não, pastor, eu já fui mórmon, já fui testemunha de Jeová, já fui espírita, já fui católico, já fui não sei o quê, e já me arrepia, porque eu sei que esse monte de parede eu vou ter que meter o pé, botar no chão. E eu já começo, Jesus vai na minha frente, manda o anjo com martelete na minha frente para derrubar essas paredes, porque ele constrói um monte de parede teológica, de conhecimentos e pensamentos. Ai, 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 que difícil trabalhar numa cabeça dessa. Então Jesus, ele nos leva justamente com o propósito divino para nos fazer andar pelo caminho necessário e não pelo caminho agradável. E eu lembro de Isaías, me falha a cabeça, Isaías 33, ele escreve dizendo que naqueles dias haverá um caminho que nenhum louco errará o caminho. Mas o caminho tem tanta placa sinalizadora hoje, tem tanto desvio no caminho que até o louco está errando o caminho. Em alguns casos, por quê? Porque não quer andar no propósito divino, não quer que o propósito divino o leve pelo caminho necessário. Uma das coisas que Jesus mais enfatiza para que o nosso cristianismo seja verdadeiro é largar da arrogância. Não, pastor, mas eu não sou arrogante, pastor. Pronto, falou o primeiro arrogante. Todos, em algum nível, somos arrogantes. E Jesus ainda, com suas palavras, ecoa dentro de nós. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha atrás de mim. Por onde, Senhor? Montes valados, às vezes na festa do publicano, às vezes na festa do fariseu, mas vem atrás de mim. Você lembra o que ele fez com Mateus, o Levi, da coletoria? Ele passou na coletoria de Mateus, havendo muitas, ele passou na dele. Olhou para o Mateus e disse, me segue. Ele não deu um discurso dizendo, olha, vai ter salário, vai ter casa, vai ter ajuda de gasolina, vai ter aposentadoria privada, vai ter isso, vai ter aquilo, e eu vou dar uma garantia que vocês não vão morrer antes dos 60 anos, que era uma expectativa de vida bem boa para aqueles dias. Não, Jesus só disse, me segue. Será que Jesus não fez isso com você uns anos atrás também? Me segue. Senhor, lembra que eu falei para vocês? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem atrás de mim, me segue. Essa contração de duas palavras, vem atrás de mim, segue-me. Essa contração, ela ainda é forte, ainda fala comigo e com você. Mas veja, se o propósito divino sempre encontra o necessário caminho, segundo motivo para Jesus atravessar a província de Samaria, é que ele quebra barreiras para alcançar perdidos. Isso é uma das coisas mais lindas, porque quando Jesus senta com aquela samaritana para conversar com ela, ele quebra pelo menos 3 barreiras. Primeira, cultural. Por quê, pastor? Porque judeus não falavam com samaritanos. Eu me lembro de alguns anos, numa cidade que eu trabalhei, e um irmão veio e falou para mim, tu sabe aquela minha vizinha que é da igreja tal?
uma igreja bem tradicionalista. Sei. Então, ela me encontrou no caminho, eu vinha vindo para casa, e ela me encontrou no caminho, na minha rua mesmo. E disse: vizinho, paz do Senhor, você me empresta aquela mangueira comprida que você tem lá, porque precisamos jogar água em cima da laje, que a gente vai fazer final de semana? Não, vizinho, empresta, já vão junto comigo lá, pega. Não. O senhor vai na frente, põe a mangueira em cima do muro, depois eu vou lá, pego, porque na nossa igreja nós não podemos nos misturar com vocês da Assembleia de Deus para não nos contaminarmos. Então, essas barreiras culturais, meu irmão, ela precisa ser quebrada. Jesus quebra ela quando ele senta para conversar com uma mulher samaritana. E não só para conversar com ela, mas ele chama ela, comissiona ela depois e diz: anuncia para os teus que a salvação chegou, não é nesse monte, não é em Jerusalém, mas eis que chegou a hora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E está aqui aquele que é maior do que todos. Aleluia! Jesus quebra não só a barreira cultural, mas ele quebra a barreira religiosa. Porque esse negócio de adorar aqui, de adorar lá, essa divisão, que a minha igreja é melhor que aquela igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Falar assim em cadeia nacional, para todo mundo me escutar. Vai ter, talvez, pessoas da Assembleia de Deus que não vão subir no arrebatamento, assim como vão ter pessoas de denominações que nós não imaginamos que vão estar lá no toque da trombeta. Não é uma questão de placa de igreja. É uma questão de intimidade com Deus. É uma questão de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai em secreto, que te vê em secreto. É uma questão de saber quem foi que te chamou, quem foi que te comissionou. É uma questão de saber que Ele conhece todos os meus pensamentos e eu todos os dias faço como Davi. Senhor, vê, prescruta, olha e vê se há algum caminho mau. Livra-me dos meus pecados que são ocultos. Me ajuda, Senhor, a não guardar nenhuma reserva dentro de mim, porque não é religião. A religião, como certo autor escreveu na capa do livro, a religião é a bandeira do inferno. Nós não estamos aqui por religião, nós estamos aqui porque a palavra de Deus me diz que eu devo negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Aleluia! Religião faz nada por você. Religião quer o seu melhor. Religião quer o seu fôlego, as suas forças, as suas finanças. Religião vai impor um monte de limite. Mas o Jesus que eu sirvo, ele um dia chamou seus discípulos lá pelo capítulo 10 de João. Ele disse: vem cá, que eu quero conversar com vocês. Os que vieram antes são ladrões, salteadores, tal. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Agora eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, entrará, será salvo, sairá e achará pastagem. O alimento para a tua alma não está preso em não pode, não tem, que não deve. O alimento para a tua alma está aqui, na palavra. Ai, pastor, mas tem alguns costumes que nós devemos, que são moralmente, e a gente tem que obedecer. Você sabe, eu não preciso falar isso para você. Você tem o Espírito Santo. Você ora a Deus. O Espírito Santo fala em você e te diz o que é santidade, o que você pode, o que você não pode. E numa dúvida cruel, Gálatas capítulo 5, obras da carne, fruto do Espírito, compara. Você sabe, tiver mais dificuldade, uma leitura rápida nas 7 cartas das igrejas lá do Apocalipse. O que é que Jesus quer das igrejas? Tiver ainda dificuldade, vai para o capítulo 21, 22 do Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os mentirosos, prostitutos, os idólatras, os feiticeiros que amam e praticam a mentira.
Pronto, o que é limpo, limpe-se mais, o que é sujo continua imundo, porque o céu é lugar de santidade. Aleluia. Religião vai ficar botando porteira e cerca em você. Não pode, não tem, que não deve, né. Para de bobagem, irmão, cresce. O autor aos Hebreus escreve no capítulo 6, leite, vocês beberam, mas está na hora de comer alimento sólido. Deixando os rudimentos de Cristo para trás, prossigamos para aquilo que é perfeito. Eu e você somos chamados à perfeição, meus irmãos. Então, Jesus quebra essas barreiras cultural, religiosa, e essa daqui é mais complicada. Jesus quebra a barreira moral, porque moralmente é um escândalo o que Jesus faz. Ele para conversar com uma mulher que tem sérios problemas de relacionamento, 5 maridos, tal, você sabe a história. Eu fui já criticado no passado, críticas leves, né? Mas eu digo hoje ainda, ora, eu entro num ônibus que naturalmente vai lotar. Eu olho num banco sentado lá na janela, uma irmã da minha igreja, uma jovem, uma moça casada, sentada ali. Eu vou ficar em pé e deixar um bêbado sentado do lado dela, um aproveitador, às vezes um meliante? Não, eu sento ali do lado. Ai, pastor, que vergonha você sentar do lado de uma irmã. Não, eu vou proteger com a minha vida, porque podia ser minha esposa e podia ser minha filha. Eu ia querer que alguém guardasse e protegesse também. Essas barreiras de pseudo-moral precisam ser quebradas. Claro, eu não vou colocar uma irmã sozinha dentro do meu carro, porque daí eu vou ter problema quando chegar em casa. Sérios, né? Andar sozinho dentro do carro. Aí é imoral, né? Mas veja, no sentido moral, eu preciso às vezes quebrar algumas falsas moralidades que tem por aí. Jesus vai lá e conversa com ela. Veja, o que ele viu nela não era uma mulher. Ele viu uma alma sedenta, uma alma que precisava dele. E veja, e ele nos ensina que nós precisamos olhar as pessoas como Jesus olha, sem preconceito. Eu fico preocupado quando colegas, pastores, não conheço muitos, mas já conheci alguns, que quando, aquilo que a Bíblia fala, que o próprio Jesus inclusive fala, quando entrava um rico na igreja, ele faltava só estender o tapete vermelho, anel no dedo, água fresca, tirado lá do poço de Jerusalém, e o pobre ele não sabia o nome. Você entende esses dois pesos, duas medidas? Não. Enxergar as pessoas como Jesus as enxerga. Aquele momento em que você olha para alguém que não pode te dar nada em troca, e mesmo assim você decide fazer o bem, estender as mãos, ajudar, fazer alguma coisa. É essa a visão de Jesus para quebrar barreiras, para alcançar os perdidos. E nós somos convocados para fazer parte disso, porque a salvação é para todos, independente da raça, do credo, do tempo, da cultura, da religião. A salvação é para todos. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Mas para terminar, terceiro e último ponto que eu vejo, terceira e última razão que era necessária atravessar a província de Samaria, que Jesus sabia que o encontro com ele ia mudar toda a história. Aquela mulher, aquela samaritana, ela foi no poço para buscar água. E ela saiu daquele poço como uma evangelista. Aqui na Assembleia de Deus, para você chegar evangelista, meu irmão, você tem que ralar o queixo. Você trabalha uns anos de auxiliar, aí a igreja reconhece,
aí meio que faz uma pressãozinha na vida do pastor, o pastor vai orar, e ele diz, não, vamos reconhecer um diaconato nesse jovem aí. E aí ele tem que trabalhar duro, frequentar as escolas dominical, fazer discipulado, não faltar os cultos de terça, ser dizimista, e tá com o nome limpinho na praça. Tem uma listagem, tem uma declaração que a esposa tem que fazer de próprio punho, que ele é um bom marido em casa, um bom pai. O negócio aí é pesado. Tá, depois de todas essas declarações aí, depois de uns 2 anos, 3, talvez um pouquinho mais, vamos reconhecer ele ao presbitério. Mas para chegar ao presbitério, já tem que ser formado como aluno de teologia, já tem que estar pregando, já tem que estar, né? Espada já tem que cortar até toco de bananeira, já tem que cortar numa espadada só, o negócio tem que estar firme. Para ele ir a evangelista, são no mínimo 10 anos servindo como presbítero e bem servidos, sendo exemplo. E se tiver na oportunidade, depois de 10 anos, ele vai evangelista. Aquela mulher, meu irmão, encontro com Jesus muda toda a história. Ela veio como uma mulher de vida dúbia, complicada, perdida, desorientada, mas saiu de lá como evangelista, já ganhou uma cidade inteira para Jesus, porque o encontro com Jesus muda tudo. A sede dela levou ela ao poço físico, mas Deus, na direção, levou ela ao poço que não falta água eterna. Aleluia, aleluia. Quando Deus está no negócio, é diferente. Pastor, por que você está dizendo isso? Para nós lembrarmos, né, do gadareno, para dizer que é só a mulher, né? Os homens também, o gadareno estava lá endemoniado, peladão, se cortando, se surrando, tentando se matar, tudo tinha medo. Enquanto que Jesus estava limpo, sentado, vestido, asseado, em são juízo, e querendo fazer parte da comitiva de Jesus, Jesus mandou, vai para Decápolis e prega nas cidades de Decápolis. E aí mais um evangelista. Mas, pastor, por que você nessa noite traz esta palavra para nós? Deixa aí eu ser profeta na sua vida nesta noite e pensar com você, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O caminho de Deus pode parecer incomum e estranho, mas sempre tem um propósito. E o Espírito do Senhor ministra de uma forma pacífica no meu coração nesta noite, para dizer a alguém que me ouve, que você propôs no seu coração o desejo de uma mudança radical na sua história, e você só não sabe no painel da sua existência onde está a chave para virar esse negócio, que você quer virar a página, você quer virar a chave para começar uma nova história e você só não sabe onde. Porque se você fosse fraca de cabeça, como alguns são e já foram, você desistia desse negócio todo, largava isso tudo, dizia, isto é loucura. Como meu pai dizia antes de morrer, ele olhava para ele e dizia assim, carinha, isso aí é loucura que você está fazendo, né? Botar a tua família nesse negócio de igreja, isso é loucura, carinha. E se não existisse negócio nada lá de vida depois da morte? Eu dizia, tá certo, pai, se não existia, eu vivi uma vida boa, em paz, cultivei amizades numa igreja e tá tudo certo. Mas e se existir, onde é que o senhor vai? Daí fica complicado, né? Então, se você só não faz isso de cair fora, porque você sabe quem te salvou, mas você
está em dúvida, você está com a cabeça virada, você está com um turbilhão de pensamentos que há dias você não dorme direito, mas o Espírito do Senhor te trouxe nessa noite aqui, te colocou na frente dessa tela para dizer para ti, no teu coração: ei, às vezes é necessário passar por Samaria, eu te levo pelo caminho que você não quer, te levo pela maneira de vida que você não escolheu, eu faço como quero e é da maneira que eu quero que você vai chegar no céu cantando o hino da salvação. É por isso que eu faço isso, é por isso que era necessário atravessar a província de Samaria. Você não quer ir para Samaria, como eu também não quero. Nós não queremos Samaria, nós queremos o litoral, nós queremos Jerusalém, nós queremos as festas, nós queremos a alegria da comunhão, não queremos o confronto. Mas o Espírito do Senhor disse: é lá onde você está que eu te coloquei, é nesta casa, nesta família, é deste jeito que eu te quero, porque a luz só tem valor se brilhar nas trevas, mas se você for mesmo fraquinha, luz das trevas, Deus vai te usar para você ser diferente e fazer a diferença. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Fique de pé comigo para adorarmos ao Senhor, porque Ele ainda é o maior, o melhor, o mais fiel companheiro, e tudo faz valer a pena seguir Ele. Fique com esta palavra, até a próxima semana, até o próximo vídeo.